A garça namoradeira namora o malandro urubu. Eles passam a tarde inteira no meio fazendo o maior rebu na pedra do vero peso, no meio do pitiu, no meio do pitiu, no meio do pitiu. Eles passam a tarde inteira no meio do pitiu, fazendo o maior rebu, a garça namoradeira. A garça namoradeira, bicho, olha. O pessoal tá dizendo que o Lula, bom dia a todos, bicho, hoje são 16, hoje são 17 hoje de novembro, certo? 6 horas e 25. Resolvi fazer esse vídeo antes das 6h30, sabe? Vou invadir o horário do Atuche, hoje é quarta-feira, hoje tem jogo do Flamengo, Flamengo e PSG. PSG é um time de mercenários, sabe? É um time sem pátria, sabe? Os caras, os endinheirados, eles fazem assim. Eles compram a honra dos outros, o esporte é mercadoria, tá certo? E os clubes de futebol são mercadoria. Veja que o Cruzeiro sai para uma porrada medonha com o Corinthians, sabe? E o Cruzeiro já foi um time de várzea, um time de fundo de quintal, tá certo? Lá na minha cidade tinha dois times, o Altamira e o Império, certo? Um dia chegou um cidadão com a minha mãe e disse assim: oi, dona fulana, bom dia. A senhora não quer comprar um terreno bem ali? Esse terreno bem ali, rapaz, era o time de futebol, era o campo de futebol da cidade, sabe? Onde jogava Altamira e Império, certo? Aqui em Belém do Pará tem Remy Paysandu e tem a Tuna também de quebra, tem o Esporte Clube Belém. Mas os dois antigos aqui, ou os dois aí que ganharam fama, são Paysandu e Remo. Eu não sei qual é a antiguidade da Tuna, sabe? A Tuna é um time de portugueses. E eu só sei dizer, rapaz, sabe, que tem dois times aqui em Belém, o Paysandu e o Remo, sabe? E, e esses times lidam com dificuldades financeiras. O pessoal diz aí que o Remo passou da Série B para a Série C com a ajuda do governador. Governador que está atrapalhado, rapaz, com a secretária de obras dele aí, sabe, que foi responsável pelas obras da COP, certo? Da COP 30. Os caras se danaram a fazer, sabe, licitação aqui para fazer obras, para fazer infraestrutura, rapaz. Foram mais de 5 bilhões, parece, de reais, tá certo? E nesse meio tempo apareceu um tal de Antônio Doido, rapaz, um Antônio Doido que veio da Bahia. Rapaz, não sei, sabe, lá na minha cidade apareceu um doido que veio da Bahia também, o nome dele era Zé Porfírio, sabe? E ele, com as amizades dele, sabe, se apropriou do Vale do Xingu e só entrava no Vale do Xingu para entrar na mata, para poder entrar na mata, sabe, para tirar a castanha e tirar a seiva de seringueira. Quem falasse com ele primeiro, sabe? E eu não sei, rapaz, tem um forte, tem um local, uma localidade ali no Xingu, sabe? Quando ele chega na frente da cidade, sabe? Ele bate na terra, sabe? O Xingu, rapaz, passa pela frente da Ilha do Capacete, sabe? E vai na direção, sabe? Da terra. E bem de frente, rapaz, essa terra com quem o Xingu topa, sabe? Tem ali as ruínas de uma construção, sabe? Que o pessoal chama de forte, sabe? E é um lugar assim, me fizeram ali a construção com pedras, sabe? E tem umas argolas, e essas argolas indicam ali, sabe, o escravismo, sabe, que passou ali pelo Xingu, sabe? Ali deve ter histórias ali, deve ter antropologia ali, rapaz, desse tempo. E eu só sei dizer que ali passando de frente ali do Capacete, cidade topada com forte, rapaz, sabe? De frente ao forte tem um poção, sabe? Um poção, não sei como é que tá hoje isso, tá certo? Mas o pessoal dizia que nesse poção aí, de frente ao forte, sabe? Tinha uma sucuriju imensa, rapaz, imensa, imensa, mais de 80 metros, sabe? E quando ela se danava a se movimentar dentro do poção, sabe? Ela se chocava com a Ilha do Capacete, sabe? A ilha do Irapujá, tá certo? E abalava, sabe, ali as estruturas da ilha, era uma confusão danada. Essa cobra, para uma sucuriju de 80 metros, vê se pode, uma sucuriju gigante, tá certo? Mas eu falava do Império, falava do Altamira e falava do Cruzeiro, que são time de futebol, e tem o PSG, que é time de futebol também, é para ver se pode. Aí aquele pessoal ali da área do petróleo, ali no Mar da Arábia, sabe, adquiriram, da cidade de Doha,
sabe, adquiriram um time de futebol francês, tá certo? E os caras não se importam, rapaz, sabe, os donos do time, que eram um bando de fudidos, sabe, aí, uns associados que fundaram aí, sabe, que fundaram a organização de futebol, sabe, e não tiveram pejo, sabe, em pegar grana e passar ali os direitos dele ali pra frente, tá certo? Entregaram pra mão de um sheik, certo, de um sheik, é um filho da puta, um oligarca árabe aí, sabe, cara cheio de grana, sabe, vai ver que ele se apropriou do terreno, sabe, do terreno ali dos outros ali, sabe, de povos originários ali na Arábia, sabe, ele se apropriou, ele era de dinastia, rapaz, sabe, ele era um oligarca, sabe, era um cara de família aí, sabe, marruda, sabe, que montou uma milícia para se proteger e ele foi levando, se tornou rei, rapaz. Essa história que eu venho contando aqui, rapaz, esse cara se apropriou dos excedentes da produção, tá certo? E foi ficando ali no deserto, sabe, e adquiriu aí privilégio, sabe, e na marra, sabe, se impôs. Porra, bicho. Aí, pois é, e lá da Bahia veio pra cá, rapaz, agora esses dias aí pra COP30. Um doido que antes disso parou ali em São Miguel, que é uma cidade que tem ali na boca da entrada da... Como é que chama ali? Da BR-230, sabe? Quando ali, sabe, à esquerda se vai para Capanema, sabe? E à direita se vai para o Brasil, tá certo? E ali na entrada tem a cidade de São Miguel. Primeiro tem Santa Maria, depois São Miguel. E esse doido chegou por aí errante, sabe? Agora o cara me parece que ele é CAU, ele é PM, rapaz, eu não sei como é que é isso. Tomando aqui meu café pilão, rapaz, numa xícara. E são 6h31, o Atushi começou já o programa dele ali, rapaz, eu falando aqui de um doido que veio lá da Bahia, tá certo, e se meteu ali em Santa Maria, lá foi prefeito, rapaz, sabe, depois ele baixou de novo, sabe, e veio na direção de Belém, tá certo, tá ele juiz aí, sabe, juiz do Tribunal de Justiça, tá certo, que quando eles ingressam na carreira de juiz, eles entram em comarcas distantes da capital, sabe, que são chamados, o teste de entrâncias, certo? Os juízes, eles passam por entrâncias, sabe? Então eles vão para uma cidade distante, lá no Quinto dos Infernos. Aí eles vêm baixando, rapaz. Na Justiça do Trabalho tem a mesma porra, tá certo? Um tempo aí eu fiz uma audiência com um juiz lá em Capanema, tá certo? Que está a uns 200 quilômetros de Belém. E esse juiz agora, com quem eu fiz a audiência, agora ele está aqui perto, sabe? Aqui está aqui na região de Ilhas, aqui, tá certo? Está em Abaeté. Ele é juiz federal, rapaz, sabe? E eu quero falar de juiz federal, eu quero falar do Macário, rapaz. Tem o Macário e o Leocádio, tá certo? Esse doido aí, sabe, que veio da Bahia, tá certo? É o Leocádio, rapaz, Antônio Leocádio. É Antônio Leocádio? Lá em Altamira, rapaz, tinha um Leocádio também, porra. Que eu vou te contar. Eu tô tentando me lembrar aqui, rapaz, de um outro aí, sabe? Como é que é o... Não era Astério, sabe? Não sei se era Astério o nome dele. Era um morador ali, um beiradeiro, sabe? Que quando ia caçar ele tinha que levar 1 litro, sabe? 1 litro de vidro, sabe? Porque ele tinha a bexiga frouxa, sabe? Eu acho que ele tinha problema com açúcar, essas coisas assim, tá certo? E a bexiga dele era descontrolada. E depois que trepa no pau, sabe? Que sobe no mutar, não pode descer, rapaz. E menos ainda mijar, sabe? E menos ainda mijar no chão, tá certo? Não pode, porque a urina tem um odor do caralho. Aí, rapaz, eu não acho que não era Astério, não, era um outro nome. Assuero? Eu acho que ele é Assuero, bicho. Olha, Assuero foi um rei ali para aquelas bandas ali da Mesopotâmia, sabe? Ali para as bandas de Ur, sabe? Ali para as bandas ali dos Acádios, não sei, Assuero. Acho que Assuero foi um rei. E tinha esse cara ali, rapaz, no Xingu, ali no entorno da Cachoeira do Espelho, sabe? Que ele ia caçar, sabe? Com os colegas dele, sabe? Aí ele trepava no pau, subia no pau. Aí quando dava vontade de mijar, sabe, ele puxava o litro que ele levava e mijava dentro, tá certo? Faz lembrar aqueles soldados do Hitler, sabe, que foram fazer guerra, rapaz, lá na Sibéria e se fuderam, tá certo? Mais de 3 milhões de soldados, sabe, o Hitler soltou lá pra dentro pra invadir a Sibéria, rapaz, sabe, pra pegar as terras do Stalin, certo? Mas o Stalin disse, aqui não, violão, que essas terras têm dono, pô. Rapaz, eu não sei, rapaz, esse Hitler era um ignorante do caralho, sabe, analfabeto, rapaz, sabe?
E ele se pôs ali na política, rapaz, sabe? Como se pôs aqui na política o Antônio Doido, rapaz, o Leocádio, sabe, porra. E ele veio da Bahia, o Leocádio, passou por São Miguel do Guamá, depois veio para Nanideu, rapaz, fazendo de entrância em entrância, ele veio descendo na direção da capital, sabe? E ali a Nanideu, eu não sei se ele ganhou as eleições, o Antônio Doido, tá certo? Eu não estou lembrado disso aí, a história tá contada aí. E esse cara tá envolvido, rapaz, com o Helder Barbalho, sabe? Com o Helder Barbalho, que recebeu aí, sabe? O pessoal contabiliza aí 5 bilhões, mas eu acho que foi mais aí, sabe? Que entrou aí por conta de recursos para fazer a infraestrutura para a COP, rapaz. O Helder tinha um secretário dele, sabe? Esses caras estão enrolados, mas essa história eu vou contar depois, tá certo? E esse Antônio, rapaz, esse Antônio doido aparece agora na cena, tá certo? Numa investigação onde ele, apertado pela polícia lá em Brasília, sabe, sabendo que a polícia estava chegando, não sei quem avisou, ele pegou, arremessou aí, sabe, 2 celulares, janela abaixo, me parece que ele estava no 10º andar, não sei se é verdade isso. E os celulares, sabe, foram espatifados, sabe, e aí quando a polícia entrou, bom dia, senhor, mãos para o alto, leia esse mandado aqui, rapaz, de prisão não, de busca e apreensão, cadê seus celulares aí? Não, celular, que celular, rapaz, eu não uso celular, tu tá doido, né? Eu não uso celular, rapaz. Aí alguém teve a ideia de olhar pela janela e viu lá embaixo, sabe, 2 celulares, sabe, no chão, aí desceram, foram buscar, tava lá. Estavam lá os 2 celulares do Antônio Leocádio, rapaz, sabe? Porra, bicho é foda. Agora tem o Leocádio, rapaz, e tem como é que chama? O Macário, rapaz, vê se pode, o Macário Júdice, sabe? Um juiz federal, vê se pode. Aí eu penso, sabe, pensando bem, a gente que lida com juízes, sabe? A gente vê a pose desses juízes aí, sabe? Aí mesmo o juiz de terceira instância, sabe? No interior, sabe? A gente tem que chamar de excelência pra cá, excelência pra colar, tá certo? Depois esse pessoal tem que fazer o julgamento do processo, é foda, rapaz, sabe? E a gente, por questão institucional, por questão, sabe, de civilização, a gente tem que se render, sabe, à vontade, sabe, e à opinião, sabe, e ao julgamento desses juízes, sabe, juízes que se reúnem, sabe, depois em colegiados e formam aí, sabe, aí os colegiados das turmas recursais, sabe, e tem uma fulana, rapaz, lá em Brasília, sabe, que eu vejo assim, sabe, não sei, rapaz, o ser humano é foda, eu venho falando de corrupção, tá certo, e eu não posso, sabe, deixar de deitar fé, sabe, na corrupção, mas quando eu falo em corrupção, eu creio que na história eu não estou falando sozinho. Aqueles caras ali do iluminismo, aqueles caras do ilustracionismo, sabe? Tem um bocado de gente ali na Europa, sabe? Um bando de caboclo doidos aí, caboclos faladores, assim que nem eu, tá certo? Caboclos irônicos, sabe? Além dos poetas, sabe? Tem uns poetas aí, tinha o Gregório de Matos, sabe? Que, porra, falava mal da classe média lusitana pra caralho, dos colonizadores aqui, dos colonialistas aqui, tá certo? Gregório de Matos Guerra, sabe, que ficava aí, sabe, metendo cacete nesse pessoal. E mais ou menos o estilo de Macunaíma, esse meu aí, sabe, do Mário de Andrade, Macunaíma, é mais ou menos nesse estilo também, sabe, de querer fazer aí, sabe, uma certa vingança, tá certo? E apareceu agora uma decisão lá eu tô aqui com o celular me olhando assim, ele tá dizendo assim para mim, ei, tu não vai falar de mim, ei, tu não vai falar de mim, não. Eu coloquei o celular aqui perto, que é para me lembrar que eu queria comentar uma história, rapaz. Uma vez eu num processo aí, tá certo? Era até processo em causa própria, tá certo? Eu ganhei a causa, tá certo? Mas de repente tive que pagar honorários, tá certo? Porque não ganhei a causa 100%. Vê se pode uma porra dessa, eu não entendi porra nenhuma. E numa causa trabalhista me parece que foi a mesma coisa, rapaz, sabe? Os caras inventaram uma porra égua com a reforma do Temer, sabe? O processo trabalhista modificou pra caralho, sabe? Em favor dos empresários, essa porra tá difícil. Tudo a pretexto de combater aí, sabe, a indústria das reclamações trabalhistas. Mas isso é papo furado, rapaz. Se tem a justiça do trabalho é porque os empresários são desonestos, tá certo? Na verdade é isso, rapaz, os empresários, patrões, sabe, eles não pagam, sabe, os direitos trabalhistas, tá certo? Eles recolhem, eles sonegam, sabe? E foi por essa causa que a Justiça do Trabalho foi inventada, foi criada. Ora, porra. Eu não sei, rapaz, eu não sei mesmo, sabe, eu vou te contar. E nessa questão aí que eu tô querendo aí, sabe, de advogado pagar honorários, eu fui obrigado, fui condenado. Agora, como era um dinheiro pouco, sabe, eu tô esperando eles virem me cobrar, fazer um cumprimento de sentença. Eu não sei como é que eu vou fazer essa defesa.
quando eles resolverem me apertar, tá certo? E talvez, sabe, quem seja o credor desse direito aí dado numa sentença em favor, o advogado aí, deve ser procurador do município, porque essa litigância foi contra um órgão aí um órgão de previdência, um órgão de assistência à saúde do município, onde fiz uma assessoria, tá certo? E resolvi dar um apertão e me queimei, sabe, com o pessoal de lá, sabe, não consigo mais trabalho lá por causa disso. Eu só sei dizer, rapaz, sabe, que eu fui condenado em pagar honorários, ver se pode uma porra dessa, certo? E tem uma figura ilustre, sabe? Descobriram agora, rapaz, que tem um tal de Macário, sabe? Lá na Justiça Federal, rapaz, sabe? Desembargador, rapaz. Eu fico pensando então, sabe? O meu descrédito nessas pessoas, sabe? No ser humano do modo geral, rapaz, falando de corrupção, rapaz, corrupção é foda. E ela é endêmica, tá certo? Ela tava no Éden, né? Éden aqui eu escrevo E-D-E-N, tá certo? N no final, sabe? E daí eu incumprido e coloco ali um sufixo ênico, sabe, endênico, sabe, para justamente me referir a esse mito aí, sabe, a esse mito da corrupção, sabe, que ali Adão e Eva, sabe, o Criador cria o casal lá, o distinto casal, tá certo, e coloca num jardim de felicidade, tá certo, mas ele diz, olha, eu vou falar uma coisa, tá vendo aquela árvore ali, sabe, tem um fruto, aquele fruto é proibido, ninguém pode, sabe, ficar debaixo da árvore, pegar sombra, tá certo, e menos ainda comer o fruto, tá certo. Aí a Eva olhou assim para ele e disse, depende. Aí o senhor, o poeta, o escultor olhou assim, sabe, e disse, o quê? Depende. Qual é o propósito? Isso aqui eu estou enchendo o saco, rapaz, com esse negócio de depende qual é o propósito. É de uma parada aí que eu me envolvi, tá certo? São 6h41, rapaz, estou devendo já 11 minutos para o Atucho, tá certo? 17 de dezembro. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui, eu acho que eu vou chamar esse vídeo de Macário, tá certo? Vou chamar de Macário Leocádio, sabe? Para lembrar do Antônio Doido Leocádio, tá certo? E do Macário Júdice, tá certo? Eu poderia colocar um outro nome, rapaz, aqui, sabe? Chamar de Nancy, tá certo? Colocar esses 3 nomes aí, sabe? A Nancy, ela foi vencida aí, sabe? Nessa parada dos honorários, tá certo? Um advogado entra com uma ação, tá certo, ali em nome do seu cliente, tinha procuração, tá certo, ele não fazia advocacia direta, ele não era parte. E o cara foi condenado pela justiça em primeiro grau, quando ele pediu cumprimento de sentença, tá certo? Aí ele recorreu para o segundo grau, para o tribunal, perdeu, tá certo? Aí ele entrou com um recurso especial junto ao Superior Tribunal de Justiça e estava perdendo para a relatora, rapaz, que era a Nancy Andrighi, porra, vê se pode uma porra dessa. Aí eu pergunto, rapaz, sabe, como é que fica, sabe, a cara dessas pessoas, sabe, que vem aí desde a primeira entrância. Eu fico imaginando no processo penal, sabe, centenas aí, milhares de fudidos aí, sabe, indivíduos, cidadãos, sabe, cidadão da polis aí que estão puxando cana hoje ali, sabe, puxando cana, no sistema penitenciário, não tanto pelo crime praticado, que pode ter havido o crime, aquela coisa toda, mas assim pelo arbítrio, pela quantidade de pena, pela dosimetria, tá certo? A dosimetria, bicho, a dosimetria é foda, tá certo? Porra, bicho, mas é isso aí. O meu café acabou aqui, tá certo? E eu fico por aqui nesse vídeo, sabe, fazendo essa crítica aí, rapaz, sabe? Caboclo falador que eu sou, rapaz, caboclo da língua comprida, tá certo? Eu tenho um filho hoje que vai fazer um procedimento intestinal, tá certo? Ali, sabe, vai verificar as condições. E eu tô torcendo aqui por ele, tá certo? No princípio ele me convidou, sabe, para acompanhar, depois ele desistiu, vai levar o irmão dele, sabe? O irmão que tem quase a mesma idade, eu creio que os dois estarão protegidos, mas quero dizer que eu estou com um pensamento neles aí, sabe? Eles são meus filhos da primeira ninhada. Eu tive 2 ninhadas de filhos. 2 ninhadas de filho, tá certo? E o cara aí, sabe, é um homem já, porra, é pai já, tá certo? É pai de uma neta que eu tenho, tá certo? Mas eu quero dizer que eu vou estar, rapaz, sabe, com um pensamento nele, tá certo? É um pensamento aí, é um procedimento aí que eu já fiz, sabe? Para verificar as condições das paredes do intestino, sabe, que inflamam aquela coisa toda, tá certo? Aí quando inflama, ali irrita, tá certo? A pele fica ali, sabe, sensível. Aí a porra das bactérias intestinais,
Não sei, veja, se tá no intestino, o intestino são as tripas ali, tá certo? Não é a barriga propriamente dita, tá certo? Eles estão ali dentro daquelas tripas grossas, das tripas finas, tá certo? E as paredes dessas tripas aí ficam sensíveis, e as bactérias que estão lá dentro para decompor, sabe, o alimento, entre outras coisas ali, sabe. Tem umas que ficam ali de bobeira, sabe, de bobeira por ali, zanzando, entendeu? Mas tem umas que são operárias que trabalham, tá certo? E por vezes ali aqueles líquidos todos ali que, sabe, essas bactérias aí, sabe, expelem, entendeu? Ali, sabe, tornam a parede ali, sabe, das tripas finas, sabe? E ali então, sabe, cria ali um desconforto intestinal e ele vai fazer esse procedimento para verificar, sabe, a que altura anda, sabe, essa situação aí, sabe. E eu vou ficar torcendo aqui por ele, porque o cara ele tem que perder o sentido, sabe. Eles aplicam aí um narcótico no sujeito, sabe. Eu não sei como é que é isso aí, eu não sei se é a injeção, que porra é, sabe, não lembro mais, se é ali, sabe, no pé da, como é que chama ali, nessa coisa aí, sabe, que a gente tem aí, que governa o corpo da gente, que sustenta o corpo da gente, como é que chama, hein? E eu só sei dizer, rapaz, que eu não sei se é um procedimento com injeção, com narcótico cervical, eu não sei como é que é isso. Mas assim, de qualquer maneira, o sujeito perde a consciência, bicho, perde a consciência, certo? E numa dessas aí, tá certo, sabe, coisas podem acontecer, ele chama então um parente aí para acompanhar, tá certo? Para não ficar com a responsabilidade toda pela perda da consciência do cidadão, tá certo? Fico por aqui comentando isso, é um pouco de intimidade, tá certo? Não deveria estar falando isso, tá certo? Mas eu vejo, eu não dei nome aos bois. Apenas quis revelar minha preocupação e meu amor que eu tenho por esse filho dessa ninhada, rapaz, que eu tenho. Bom dia a todos, meu nome é Ernest, caboclo falador lá do Xingu, rapaz, vê se pode, olha. Eu falei do Açoeiro lá do Xingu, pô, a bicha é foda, tá certo. Quem fala muito dá bom dia a cavalo, rapaz, eu sei disso, eu vou agora pra cozinha tomar café, rapaz, sabe, comer um pedaço de pão com queijo, tá certo? Bom dia.